Nessa noite, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu quero começar esta mensagem perguntando a você. Para mim e para vocês, qual de nós aqui, qualquer um de nós, tem domínio ou controle sobre algo a respeito dessa vida? Quem tem? Quem acha que tem? Alguém se arrisca? Não, né? Nem as coisas que são físicas, a gente não pode dizer isso, porque nós não temos. Nessa semana, quando o pastor me mandou a mensagem, me incumbindo de trazer a palavra, eu confesso para vocês que no último mês eu me encontrava ansioso. Todas as vezes que a gente se dispõe a fazer alguma coisa, um projeto, um sonho, uma conquista, a gente fica naquela ansiedade para acontecer. E aí, às vezes dá certo, às vezes a gente consegue, às vezes não. E depois, a gente se coloca numa condição de ansiedade de novo. Eu digo isso porque no mês passado, para a honra e glória do Senhor, eu consegui concluir minha faculdade. E eu disse há poucos meses atrás que eu iria contar esse testemunho aqui, que eu jamais pensava em fazer. E aí você fica naquela ansiedade, naquela missão de estudar, de se preparar, durante 5 anos, ansioso por chegar o dia em que você conclui os estudos. E aí chega aquele dia. E esse dia chegou para mim. Mês passado eu concluí os estudos, finalizei. E aí eu cheguei do trabalho em casa, sentava no sofá, aí eu ligava a televisão, aí eu mexia no celular, e eu falava, e agora? O que eu vou fazer agora? Qual que é o próximo passo? Eu estava me sentindo deslocado, porque eu não tinha mais aquele dever, aquela lição de estudar para a prova, para o trabalho, e TCC. E aí eu fiquei me coloquei pensando. Falei, agora eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu estava tão ansioso para chegar esse momento, e agora eu não sei o que eu vou fazer. E às vezes, a gente não percebe isso. A gente fica ansioso por concluir algo, por adquirir algo, e a gente se preocupa em concluir, em terminar aquilo que a gente se dispôs a fazer, e esquece de viver o período, o processo. A gente esquece de admirar, de ouvir o som. A gente fica tão ansioso que a gente se atenta ao ruído. E o ruído, ele incomoda a nossa mente, o nosso coração. A ansiedade, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, ela tem uma prevalência hoje global, e ela aumentou cerca de 25% durante a pandemia, desde o ano de 2019 até agora. E um outro estudo da mesma organização, ele nos fala que o Brasil é o maior em número de pessoas ansiosas, 18,6 milhões. E aí quando o pastor me disse para trazer a mensagem, eu pensei, eu vou falar sobre o quê? Na mesma hora o Espírito Santo me fez recordar desse período que eu estava vivendo, em que eu estou vivendo, porque quando você vai trazer uma mensagem, você vai trazer uma palavra para a igreja, antes aquela palavra, ela passa por você. O Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, ele trabalha na sua vida primeiro, para que você tenha propriedade naquilo que você vai transmitir para a igreja. Porque nada é da nossa parte, nada vem de nós. Tudo vem do Senhor e é para a honra e glória do nome dEle.
E aí, quando o Espírito Santo testificou na minha vida sobre o que eu deveria dizer, sobre a mensagem que eu iria trazer, eu comecei a estudar, a orar, a pesquisar daquilo que o Senhor queria falar conosco nesta noite. E aí eu vi esse estudo, e eu orei, e eu busquei na palavra, e eu digo a você, que a ansiedade, ela não é um mal, só nos dias de hoje. Quer ver como ela não é? Porque o próprio Jesus, lá em Filipenses, no capítulo de número 6, versículos 6 e 7, ele fala sobre a ansiedade. Olha o que está escrito: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Pode ser, irmão Alisson, que hoje, a ansiedade aumentou, muitas pessoas estão ansiosas, mas a ansiedade, ela já faz parte da vida do homem, desde o período passado, antepassado, desde a época que Jesus esteve aqui. O próprio Jesus, ele nos diz, e ele nos fala: por que estáis ansiosos? Então, a gente percebe que a ansiedade, ela sempre existiu na vida do homem. Mas o que é a ansiedade? Todo mundo fala que sofre de ansiedade. Eu estava assim, por esses dias. Mas você já parou para se perguntar ou para saber o que é ansiedade? Por que nós sofremos de ansiedade? Ter ansiedade é normal ter ansiedade, mas escolher sofrer pela ansiedade está em nós. Ou eu sofro de ansiedade, ou eu escolho não sofrer de ansiedade. Às vezes você está se perguntando, e você não sabia que pode agir assim. Ter ansiedade é algo normal na vida do homem, sempre existiu, mas sofrer por ela é uma escolha. E aí eu pergunto a você, e você também deve estar se perguntando, mas como é isso? Como que eu posso ter ansiedade e escolher não sofrer por ela? E aí eu orando, buscando ao Senhor, o Senhor me mostrou: fé que expulsa a ansiedade. Aleluia. É o único e principal remédio para que a gente não sofra de ansiedade. E eu mesmo, e muitos de nós aqui, não sabíamos disso. E eu vou te mostrar, dentro da palavra, o que é isso. E às vezes nós ficamos pensando, então por que Deus permitiu que nós sofrêssemos de ansiedade? E eu digo a você, o Senhor não permitiu que nós sofrêssemos de ansiedade. Tanto é que Ele nos deu um remédio para que a gente não sofra por ela. Ter ansiedade é normal. Sabe quando é bom ter aquela ansiedade? Quando a gente passa o ano inteiro se programando para uma viagem de férias com a família, um lugar que você nunca viu, você fica ansioso para chegar lá, né? Como que é o trajeto, como que é o lugar que eu vou. É bacana isso, é legal, né? Ficar esperando. Esse é o tipo de ansiedade em que a gente sente e que é saudável para nós. E aí você chega, desfruta ali daquele momento com a sua família, daquele lugar bacana. E aí você, quando vai pela primeira vez, você fica admirando: ó, aquele lugar ali, não, bacana, lá na minha região não tem aquilo ali. É legal, é válido isso. Mas a ansiedade, quando ela atinge um certo patamar na nossa vida,
ela nos deprime. Em Provérbios, no capítulo 12, versículo de número 25, a palavra nos diz: um coração ansioso deprime o homem. Essa é a diferença entre ter ansiedade e sofrer de ansiedade. Então por que o Senhor permitiu que nós tivéssemos ansiedade? Veja bem a diferença: não sofrer por ansiedade, mas ter ansiedade. A ansiedade nada mais é do que algo que vai nos ensinar a ter fé. É com a fé que eu combato a ansiedade. Porque a fé, quando eu entendo verdadeiramente o que é a fé genuína, eu aprendo a confiar. E quando eu tenho confiança, eu acredito de fato em algo ou em alguém, a ansiedade ela não pode me dominar. Porque a fé vai prevalecer, ela vai sobressair na minha vida. Então o Senhor, Ele permite que nós tenhamos ansiedade para nos convidar a confiar mais nele, a ter fé. Porque é muito comum, é muito normal a gente falar que tem fé, que acredita, mas em vários momentos nós nos pegamos ansiosos. E eu não sei com quem o Senhor está querendo falar aqui nesta noite. Primeiramente Ele falou comigo, porque só Deus e eu sabe o processo, o que estava pairando na minha mente. E às vezes a gente fica tão pilhado naquilo, deixa a ansiedade nos dominar, que a gente esquece que nós servimos e cremos num Deus que Ele tem todos os meios, todos os caminhos, todos os remédios para a nossa vida, seja ela física ou seja ela espiritual. Eu não sei com quem o Senhor está querendo tratar ou dizer aqui nessa noite, mas eu sei que assim como eu, tem pessoas aqui sofrendo de ansiedade, sem saber o que fazer, sem ter um horizonte, um caminho. E é isso que o Senhor quer tratar conosco aqui nessa noite, é sobre isso que Ele quer nos conduzir e nos dar direção. Então abra o seu coração nessa noite e comece a entender que é com você, é comigo, assim como o Espírito Santo falou, é com você que Ele está dizendo. Comece a entender que é nessa noite que você vai sair daqui controlando a sua ansiedade, porque você vai passar a crer, você vai passar a exercitar a sua fé. Aleluia. Quando o Senhor Ele permite que nós tenhamos ansiedade, nada mais é do que um convite para que nós possamos a crer mais nele, a orar de fato e entregar tudo a Ele e no que Ele preparou para cada um de nós. Você já parou para pensar? A gente fala, eu sofro de ansiedade, eu tenho ansiedade. Você já parou para pensar, por que a gente sofre de ansiedade? Porque a gente não sabe o que está por vir, qual o próximo passo, o que vai acontecer daqui uma hora, daqui a um minuto, amanhã, o ano que vem. Isso deixa a gente ansioso e nos deprime, nos deixa triste, nos faz isolar e nos barra de viver o melhor de Deus para a nossa vida. Os planos, os projetos, é esse ouvir o som da voz de Deus. A gente fica dando atenção aos ruídos, a gente fica pessimista, negativo, achando que tudo vai dar errado. E aí às vezes a gente chega lá e fala, não, bacana, eu consegui, cara. Você começa uma faculdade e você fica, nossa, agora 5 anos, eu tenho que estudar, não sei se eu vou dar conta. E aí quando passa 5 anos, eu falo, cara, eu consegui, olha aqui. Eu me preparo para um concurso, eu estudo e fico, nossa, esse concurso, essa prova estava muito difícil. E aí você vai e consegue. Mas é porque você deu tanta atenção à ansiedade, ao ruído, você ficou sofrendo por ela, e isso não deixou você viver o plano, o sonho de Deus para a sua vida. A gente fala que sofre de ansiedade, mas você parou já para pensar que se a gente soubesse o que vai acontecer amanhã, isso poderia ser muito pior.
poderia ser bem pior. Imagina se eu e você soubéssemos que mal nos afligiria, ou de que nós morreríamos, ou se eu estou tão me preparando, dando o meu melhor, dando o meu máximo para conseguir uma coisa, e eu soubesse que eu não ia conseguir. Sabe o que iria acontecer comigo? Eu ia estacionar, eu ia perder a esperança, eu não ia ter fé em nada, porque, para quê? Sem sentido. Ah não, eu quero tanto um carro, eu vou arrumar um emprego melhor, mas eu já sabia que eu não ia conseguir, ou que no meio desse caminho ia acontecer alguma coisa comigo, que ia me impedir de conquistar, ou de conseguir isso. Você já parou para pensar que a gente fala que sofre de ansiedade, mas se a gente soubesse o amanhã, isso seria bem pior, não teria sentido para nós, crer nos planos, nas promessas, nos sonhos de Deus, nos projetos de vida que a gente elabora. Então, como que nós combatemos a ansiedade? A ansiedade nada mais é do que um convite, uma causa a exercitar a nossa fé. Somente isso, simples. As coisas de Deus, elas são simples, objetivas. O ser humano é que tende a complicar tudo. Essa é a verdade. Se eu creio, se eu confio, se eu tenho fé, eu devo descansar no Senhor, e acreditar que eu devo entregar a Ele e receber o que vier da parte dEle. Eu não tenho que ficar adivinhando, até porque quem faz isso é adivinho, é feiticeiro, e a Bíblia condena tais coisas. Então eu não devo ficar tentando adivinhar, eu preciso viver o período, eu preciso admirar a paisagem, ouvir o som da voz de Deus. Aleluia. A ansiedade, ela é um convite para nós, para a gente exercitar a oração. O pastor tem falado tanto nos últimos dias, sobre a igreja estar unida, sobre nós estarmos orando uns pelos outros, pela igreja, pelos planos, os sonhos, os projetos de cada um, e isso é o antídoto, é o remédio, para combater o mal, em que a humanidade diz que está sofrendo, a ansiedade. Não adianta eu sofrer de ansiedade, se eu não sei nem se eu vou dar o próximo passo, é em vão tal coisa. Certa vez, ouvi um testemunho de uma mulher que, ela tinha uma enfermidade, e ela precisava comprar os medicamentos, só que ela não tinha condições, ela orava ansiosa para que Deus desse condições a ela, desse um emprego, que ela ganhasse um dinheiro para comprar o medicamento. E aí certa vez ela se pegou andando pela rua, orando, ansiedade, ansiedade, porque ela precisava tanto daquele medicamento. E ela tinha uma certa quantia, e ela bolou uma estratégia, falou: eu vou entrar na farmácia, vou pegar só os principais remédios que eu preciso. E aí eu vou no caixa, vou ver quanto que fica, e aí eu vou comprar esses, porque eu creio que depois eu vou conseguir comprar o resto. Mas ela estava tão ansiosa, que ela falou que cria que poderia comprar o resto, mas ela não estava em paz. E ela se pegou um dia andando pela rua, entrou na farmácia, entregou as receitas, o farmacêutico falou o valor: ó, quanto que é essa receita aqui? Todos os remédios, tal. Aí ela: não vou conseguir levar, eu não tenho dinheiro. E do outro lado, o balconista da farmácia orava também ansioso a Deus, para que ele pudesse, ele era um novo convertido, ele queria experiência com Deus, de praticar a sua fé, aquilo que ele orava ansioso: Senhor, eu preciso ter uma experiência diferente, eu preciso que o Senhor me mostre algo. Ambos não sabiam da existência um do outro, e quando ela fala que ia pegar só os 3 medicamentos que ela precisava, o farmacêutico pergunta para ela: mas por que você vai levar só esse? Você não vai levar a receita completa? Ela falou: não, porque eu não tenho todo o dinheiro para comprar, eu preciso muito, mas eu não tenho. E aí ele falou: não, você vai levar o medicamento, porque eu tenho orado ao Senhor para que eu tivesse esse momento, essa oportunidade.
e eu vou pagar os seus medicamentos agora, você vai levar eles. Aquela mulher e aquele homem não pensava, não imaginava, mas o Senhor já havia preparado tudo. Ambos sofriam de ansiedade, mas aquele que tem o controle sobre todas as coisas, estava só olhando lá e falando: a fé de vocês é pequena demais, deixa comigo, eu resolvo tudo. Está vendo como que é? Não adianta a gente ficar tentando adivinhar o que, vai acontecer, como que vai acontecer, se vai acontecer. É assim que a gente combate a ansiedade, é por meio da fé, é por meio da fé. Olha bem, uma frase, anote ela: ansiedade é acreditar que a terra prevalece sobre o céu, e a fé é estar convicto de que o céu prevalece sobre a terra. Se eu creio num Deus vivo, que pode todas as coisas, eu preciso entender e praticar aquilo ali todos os dias. Não adianta eu sofrer de ansiedade, porque eu vou estar acreditando, eu vou estar jogando por terra tudo aquilo que eu falo que eu acredito. Eu vou estar acreditando que as coisas naturais, que essa terra tem controle sobre o céu, sobre o que acontece no céu, e não é assim. Eu preciso ter a convicção de que o céu, que o próprio Deus, é que tem controle sobre todas as coisas, sobre a minha e sobre a sua vida. Aleluia. Em 1 Pedro, no capítulo 5, verso de número 6 e 7, olha o que o Senhor nos diz: então, vós, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A gente sabe, está escrito, mas o ruído das coisas naturais nos impede de acreditar nessas coisas. Olha o que a Bíblia nos fala lá em Mateus capítulo 8, versículo de número 5 e 10. Coloca para nós, por favor, Jonathan. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se dirigiu a ele, pedindo-lhe ajuda. O que esse centurião queria? A gente sabe que o centurião, ele era, um soldado do exército romano. Passa para o próximo. Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Eu irei curá-lo. Aquele homem estava ansioso, não sabia o que fazer, se encontra com Jesus. Senhor, meu servo está em casa, ele está terrivelmente doente, ele vai morrer, eu irei curá-lo. Pronto. Aquele homem conhecia Jesus? Talvez não como nós, ele ouviu falar, ele sabia que Jesus estava ali, mas a fé dele foi tamanha, que ele preferiu deixar a ansiedade de lado e exercitar a sua fé, mesmo ele não crendo e não sendo um seguidor de Jesus, ele preferiu deixar a ansiedade, ou deixar aquilo que poderia o barrar de viver aquele momento, aquela fé, e ir atrás de Jesus, ir ao encontro de Jesus. Mateus 6 e 25, coloca aí, Rafa, por favor. Por isso digo a vocês, que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. O Pai Celestial de vocês os alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Por que que nós andamos ansiosos? Escolhemos muitas das vezes sofrer de ansiedade. O próprio Jesus, ele se preocupou em nos deixar relatado assim.
A gente não pode deixar que o nosso coração, que a nossa vida se encontre ansiosa, sofrendo de ansiedade, porque isso vai tirar, isso vai roubar a nossa paz, isso vai minar tudo aquilo que nós professamos acreditar, que é no sonho, nos planos de Deus para as nossas vidas. Isso vai barrar a gente de viver a nossa fé genuína e crer que Deus, Ele é o dono de todas as coisas, e que Ele está sob o controle de todas as coisas. Até quando nós vamos escolher sofrer de ansiedade e não viver a fé, e não praticar a fé a qual nós professamos? Aleluia. A ansiedade é querer estar no controle, é crer que o meio de agir meu humano é melhor que o agir perfeito de Deus. Anote isso. A ansiedade é eu querer estar no controle de todas as coisas da minha vida, é crer que o meu agir humano é superior, é melhor do que o agir perfeito de Deus. Lembre-se disso, quando você se colocar em uma condição de ansiedade, de não saber qual o caminho, qual o próximo passo, lembre-se disso. Qual que é o remédio? Não adianta eu me atolar de antidepressivo, isso não vai resolver o meu problema, isso vai mitigar o efeito, isso vai minimizar o efeito, mas assim que eu me desfazer disso, ela vai roubar o meu sono, a minha paz novamente. Eu não sei o que está por vir sobre a minha vida, mas eu escolho viver pela fé, eu escolho acreditar que o Senhor tem o melhor para mim, e que tudo está sob o controle, sobre a direção da vida dEle, da minha vida, da vontade dEle para a minha vida. Não adianta eu querer ficar, ser o adivinho, ser o que vai saber o que vai acontecer, qual que é o próximo passo. Eu devo sim fazer a minha parte, aquilo que está ao meu alcance, o meio físico, aquilo que Ele nos deixou, eu devo sim fazer, mas crendo que a palavra final vai vir da própria ordenança do Senhor, que é Ele que vai dar a cartada final sobre a minha vida, seja sobre um projeto que eu estou tentando concluir, sobre um sonho que eu estou tentando conquistar, sobre a minha saúde física, sobre uma enfermidade que eu estou passando. Eu não posso acreditar que a última palavra vem dessa terra, ela vem do céu, porque o céu está sob o controle. Aleluia, aleluia. Se coloque de pé nessa noite. Você, que essa palavra veio ao encontro no seu coração nessa noite. Você que o Espírito Santo tem testificado, e você chegou aqui nessa noite ansioso, eu não sei por qual motivo, se é por um projeto, por algo que você está tentando concluir, um concurso, a sua saúde, se o médico te desenganou, se o médico disse algo para você que te deixou desenganado, não creia nisso, não viva, não sofra por essa ansiedade. Acredite que o céu está sob o controle de todas as coisas. A palavra de Deus, ela nos fala no livro dos Salmos, de número 94, verso 19. Olha só como eu falo para você que a ansiedade, ela está na vida do homem desde muito tempo. Nós não podemos ficar presos a uma notícia que a mídia fala, que as pessoas estão sofrendo por ansiedade cada vez mais, que esse é o mal do século. Essa palavra, essa notícia não vai prevalecer sobre as nossas vidas, porque nós cremos num Deus Todo-Poderoso, que tem tudo sob o controle. Aleluia. Salmos de número 94, verso 19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma.